Bom dia. Hoje eu quero falar a vós acerca de Jesus, aquele que nos purifica, que nos livra e nos liberta do pecado e da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que livra o homem do pecado, que liberta o homem do braço da morte, do reino da morte, da mão da morte, da escravidão da morte, e nos dá vida. Jesus é o único. A Bíblia diz que em Mateus 8, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. Imediatamente sua lepra foi purificada. Isso é testemunho para todos os homens, para toda a humanidade. Aquele homem tinha lepra no seu corpo. E aquele homem era incapaz de se limpar, de se purificar, de se livrar da lepra. E ele foi ter com aquele que é o único, que tem o poder de nos libertar da nossa lepra. A nossa lepra podemos ver não só como uma doença na nossa pele, no nosso corpo, mas como o pecado que está em nossa vida, como a morte que reina sobre nós, que nos escraviza. Podemos ver a lepra como isso na nossa vida. A lepra da humanidade é o pecado e a morte reinando na vida dos homens, nos escravizando, nos fazendo sofrer. Então, aquele homem foi ter com Jesus porque nenhum homem é capaz de se limpar, de se purificar da sua lepra. Só Jesus é capaz. Amém? E naquela cruz, Cristo deu sua vida por nós, tomou a nossa lepra, tomou o nosso pecado, tomou a nossa morte e foi na sepultura. Na sepultura, Jesus venceu o nosso pecado e a nossa morte. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, lhe glorificou e lhe colocou assentado à direita de Deus como testemunho de que Deus é o único capaz de nos purificar da nossa lepra, capaz de nos purificar do pecado e da morte. Amém? E a Bíblia continua dizendo que, e disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, não digas a ninguém, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. A Bíblia fala de oferta. Oferta é um presente. Moisés na lei havia ordenado uma oferta que aquele que fosse purificado da lepra tinha que trazer diante do sacerdote. Essa oferta eram duas aves. Uma ave seria sacrificada e a outra seria liberta. E o sangue daquela que seria sacrificada seria salpicado sobre o leproso. A ave que fosse sacrificada testemunha acerca do sacrifício de Cristo na cruz. A ave que fosse liberta testemunha a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém? Em outras palavras, só por meio do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus é que nós temos purificação, libertação, perdão dos nossos pecados, perdão da nossa lepra, perdão das nossas doenças. Perdão significa ser livre, perdão significa libertar, livrar, divorciar, divórcio. Aquele homem foi divorciado da lepra. Da mesma forma, Deus, por meio de Cristo Jesus, nos divorciou do pecado e da morte. Agora, nós estamos debaixo do reino da vida de Cristo, uma vida incorruptível, imortal, que reina sobre nós. E essa vida nos levantará dos mortos, nos levantará do pó, abrirá a nossa sepultura e vai nos levantar de lá e vai glorificar o nosso corpo. Amém? Só para dizer que Cristo é o único, amado. Se estás a lidar com uma debilidade, uma fraqueza, um pecado, alguma coisa que você quer se ver livre
na tua vida, vai ter com Cristo. E peça, assim como aquele leproso foi ter com Jesus e disse: Senhor, se quiseres, purifica-me. E Jesus, de bom coração, mostra a disposição do coração de Deus em nos livrar. Da mesma forma, sejamos nós a ir ter com Jesus e a dizer: Senhor, por favor te pedimos, livra-nos dessa morte, livra-nos do pecado, livra-nos. Jesus é o único que tem poder para nos justificar, para nos libertar, para nos perdoar, nos divorciar do pecado e da morte. Amém? Espero que essa mensagem abençoe a tua vida. Espero que o Espírito Santo ministre em teu coração por meio dessa mensagem. Glórias a Deus. Continuação de um bom dia. Amém.